Irmãos, eu gostaria de iniciássemos a nossa reflexão hoje através de uma pergunta muito importante para a nossa caminhada cristã, né? E a pergunta é: por que você acha que você acordará amanhã e ainda será um crente em Cristo Jesus? O que te garante que as pressões deste mundo, que as circunstâncias, dificuldades e lutas não te farão sucumbir e abandonar a fé em Cristo Jesus que você professa ter? O que é que te garante nisso? O que é que te dá convicção de que você continuará trilhando esse caminho, que você continuará lutando, buscando, se preparando por fidelidade, buscando a fidelidade ao Senhor, como nós temos visto nesse primeiro capítulo de Daniel? Se para responder essa pergunta, se ao ouvir essa pergunta, você olha para si mesmo, você olha como você tem se mantido firme ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, se você, para responder essa pergunta, você se baseia no fervor e na empolgação que você tem sentido em seu coração, agora que você conheceu o Evangelho, se para responder essa pergunta você confia no compromisso que você tem professado e tem realmente assumido com a fé em Cristo Jesus, e isso é testemunhado pela Igreja do Senhor. Mas se essa pergunta é respondida tendo você como foco, se essa tem sido a sua confiança e esse tem sido o seu fundamento, então, infelizmente, a sua confiança é fraca e o seu fundamento não é sólido. Não é. Nós refletiremos um pouco sobre isso hoje. Com a graça do Senhor, em breve, na última aula da nossa disciplina Pilares da Fé Reformada, nós então nos aprofundaremos um pouco mais nesse tema. Mas nós refletiremos um pouquinho hoje sobre a doutrina cristã que responde essas perguntas, que é a doutrina da perseverança dos santos. Hoje nós veremos um pouquinho sobre isso. Eu tenho trazido aqui aos irmãos, sempre que tem oportunidade, alguns trechos da nossa confissão de fé. Sempre que algum assunto é abordado de maneira mais direta, algum assunto toma o centro de alguma pregação. Nós vimos isso com a providência, com a soberania de Deus. E hoje eu trouxe aqui um trecho, apenas um parágrafo do capítulo 17, que trata sobre a perseverança dos santos. Capítulo 17 e 18 da Confissão de Fé Batista de 1689 trata exatamente sobre isso, sobre a perseverança dos santos, sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus, a segurança da salvação e da graça que recebemos em Cristo. Eu trago esses trechos como uma maneira também de incentivar os irmãos a, sempre que estiverem fazendo alguma leitura que toque algum ponto específico da fé, os irmãos possam correr para a confissão também, porque ela organiza muito bem essas doutrinas e nos dá um norte muito importante, trazendo inclusive citações que nos permitem tirar dúvidas sobre esses assuntos. Eu vou ler para os irmãos o parágrafo número 1 do capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, esse que será o tema da nossa mensagem de hoje. Olha o que diz o parágrafo número 1. Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e em todas as graças do Espírito para a imortalidade. E, apesar de muitas tempestades e inundações surgirem
e combaterem contra eles, contudo, elas nunca poderão tirá-los dessa fundação e rocha, em que pela fé eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a visão sensível da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada e obscurecida para eles. Mas Ele, Deus, ainda é o mesmo. E eles, os crentes, terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde irão gozar de sua herança adquirida. Eles foram gravados na palma de suas mãos, e os seus nomes foram escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Esse é o parágrafo número 1 da nossa Confissão de Fé, no capítulo 17. Irmãos, é importante, e é por isso que eu fiz questão de hoje, nós iniciarmos esse bloco que foi lido na liturgia, mas focando principalmente em uma abordagem voltada para o estudo dessa doutrina, a perseverança dos santos. É muito importante que compreendamos bem a doutrina da perseverança dos santos, porque além desse entendimento errado que eu acabei de citar, alguns minutos atrás, da confiança em si mesmo para a perseverança dos santos, existe a possibilidade de você enxergar essa doutrina como se fosse uma espécie de vacina que você toma uma vez e então não pode mais pegar a doença da incredulidade. E então você não mais sucumbirá à falta de confiança em Cristo. Essa é uma compreensão errada, essa é uma ilustração, é um entendimento errado, porque subtende que a perseverança dos santos é um processo automático e pontual, e não uma obra contínua do Senhor. Nós veremos essa tensão hoje. O equilíbrio entre a ação de Deus e a responsabilidade do crente na perseverança até o dia de Cristo Jesus pode gerar algumas dúvidas, e geralmente nos gera dúvidas. Como equilibrar isso? É Deus quem garante que nós perseveraremos até o fim, é Deus quem nos preserva, e ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade em meio a isso. Isso muitas vezes nos gera dúvidas, mas assim como em outras doutrinas bíblicas, existe uma tensão na Escritura acerca desse equilíbrio que não pode ser ignorada. As duas verdades são ensinadas continuamente. Sim, é Deus quem nos preserva. Sim, é o Senhor quem nos faz perseverar e nos garante que nós chegaremos até o dia final, o dia de Cristo Jesus. Sim, mas isso não nos isenta da luta e da responsabilidade de combater para que nos mantenhamos firmes ao longo dessa luta, desse combate, ao longo dessa caminhada. Em Romanos 8, do versículo 28 ao 30, peço que os irmãos abram esse texto. Nós já lemos esses versículos algumas vezes aqui, nessa série em Daniel. E desse versículo 28 ao versículo 30, nós temos Paulo ensinando sobre a soberania e a providência de Deus na preservação do seu povo. Grande parte do capítulo 8 trata sobre isso. A soberania de Deus, o Deus soberano, que conduz todas as coisas para a preservação do seu povo. Só para que os irmãos lembrem desse bloco, é logo depois desses versículos, do 28 ao 30, que nós veremos aqui, que o apóstolo Paulo faz aquela exposição maravilhosa sobre a segurança que há em Cristo Jesus. É logo depois do versículo 30 que Paulo diz: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? É depois desse versículo 30 que Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É depois desse versículo 30 do capítulo 8 que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? O contexto aqui é de segurança. E segurança garantida pela soberania de Deus. Vamos ler então dos versículos 28 ao versículo 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha o propósito aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, irmãos, observem o que o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, escreve a Timóteo na sua segunda epístola. E isso em um contexto de exortação. Abram em 2 Timóteo capítulo 2. O contexto do capítulo 2, nessa segunda epístola a Timóteo, é uma exortação que Paulo faz a Timóteo para que ele se mantivesse firme, para que ele cumprisse as suas responsabilidades como ministro de Cristo, como um bom soldado de Cristo, para que ele então capacitasse outros homens como bons soldados de Cristo e assim participasse dos sofrimentos de Paulo em favor dos santos. Esse é o contexto do capítulo 2. É o mesmo Paulo, é o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo aqui a Timóteo. E olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, que razão? O evangelho da salvação em Cristo Jesus, que Paulo explicou até o versículo 9. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo está afirmando aqui, irmãos, e nós já vimos isso em outras oportunidades, Paulo está afirmando aqui que os meios para a perseverança dos santos também foram decretados por Deus. Deus não conduz somente a perseverança do seu povo por meio da sua soberania, ele não somente decreta isso, como ele determina também os meios que permitirão que o seu povo persevere até o fim. É isso que Paulo está dizendo aqui. O mesmo Paulo que escreveu lá em Romanos 8, que acabamos de ler, e que sabia que Deus preservaria o seu povo até o fim. Por isso, ele diz que aqueles a quem ele predestinou, ele também chamou, ele justificou e glorificou, colocando essa obra de glorificação como se já tivesse acontecido, e isso por tendo em vista a confiança naquele que iniciou essa obra. Então ele coloca o glorificou como se já tivesse acontecido, e nós sabemos que não fomos glorificados ainda, mas a convicção, a confiança naquele que iniciou essa obra é tamanha que Paulo coloca como se os crentes já tivessem sido glorificados. Este é o mesmo Paulo que via o seu ministério e os dons que ele havia recebido do Senhor como algo essencial à preservação dos santos, à perseverança dos eleitos. Por isso, tudo ele sofria. Por isso, tudo ele suportava em favor dos eleitos. Percebem essa tensão, irmãos? O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, garantindo que os eleitos, aqueles que foram conhecidos, predestinados, chamados, justificados, já foram também glorificados. Podem estar certos que serão guardados até o fim. Este é o mesmo que diz a Timóteo: Timóteo, assim como eu tenho sofrido em favor dos eleitos, vai e sofre também. Se gasta também. Se coloca como instrumento para essa perseverança dos santos. Nós vimos isso, meus irmãos, na pregação que o pastor Livando fez um domingo antes do Natal, no dia 18/12, quando ele pregou aqui sobre a nutrição da igreja, os dons, conversão e necessidades. Nós vimos como a recepção de dons por parte dos crentes, e vimos que todos os crentes receberam dons do Senhor Jesus Cristo. Esse foi um ensinamento muito claro que nós recebemos. Mas a recepção de dons exige o exercício desses dons em favor do corpo de Cristo. Desculpem, irmãos. Este é um meio para a perseverança dos santos. Os dons que foram dados aos santos
Este é o meio para a perseverança dos santos. Assim, a doutrina da perseverança dos santos implica, sim, em responsabilidade e, sobretudo, em responsabilidade com o corpo de Cristo, com os santos, uns com os outros. Por isso, irmãos, é tão gritante o consumismo, é tão gritante a falta de cooperação, o isolamento, porque como vimos nessa pregação, um domingo antes do Natal, sem o exercício dos dons que forem entregues aos santos, a igreja morre. É claro que aqui eu falo no sentido de igreja local. A igreja do Senhor jamais será derrubada. Mas igrejas locais morrem por conta disso. O que nós aprendemos então sobre a perseverança dos santos nesse trecho final do capítulo 1 de Daniel? Nós veremos 3 pontos acerca desse tema nesse trecho aqui. Como eu optei por hoje fazer uma breve contextualização da doutrina da perseverança dos santos, nós iremos ficar apenas no primeiro desses pontos. Mas na próxima quarta, com a graça do Senhor, nós finalizaremos esse primeiro capítulo de Daniel. Quais são os 3 pontos? Quais são os 3 ensinamentos que nós recebemos a partir desse trecho final do capítulo 1 de Daniel, acerca da perseverança dos santos? O primeiro é que a perseverança dos santos é uma obra de Deus. É o versículo 17 que nos ensina isso. E nós veremos isso hoje. A perseverança dos santos é uma obra de Deus. O segundo ponto é que a perseverança dos santos não nos tira do mundo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o fato de Deus garantir que nós seremos preservados neste mundo, não quer dizer que nós seremos tirados desse mundo. Nós seremos preservados em meio a este mundo. Nós veremos isso mais à frente, na outra quarta. E o terceiro ponto é que a perseverança dos santos é confirmada pela nossa fidelidade ao Senhor. Hoje, nós veremos apenas esse primeiro ponto, juntamente com esse contexto acerca da doutrina da perseverança dos santos. Desde o primeiro versículo deste capítulo 1 de Daniel, irmãos, nós temos visto como a soberania de Deus, bem como a sua providência, e é importante, eu não sei se eu já comentei a diferença, né? Nós falamos às vezes de soberania, às vezes de providência, mas soberania é o plano de Deus, é o decreto de Deus sendo estabelecido, enquanto que a providência é a ação de Deus em cumprir esse decreto. É a ação de Deus no tempo, né, e no mundo para cumprir tais decretos. Mas nós temos visto como a soberania de Deus e a sua providência são o fundamento que sustenta todos os temas desenvolvidos nessa preciosa porção da Sagrada Escritura, que é o livro de Daniel. Eu já repeti isso algumas vezes aqui. Nós temos alguns temas sendo desenvolvidos no livro de Daniel, mas em todos eles, todos estão ancorados pela estrutura da soberania de Deus, conduzindo todas as coisas. É isso que nós temos visto aqui. E nesse primeiro capítulo de Daniel, em especial, Daniel destaca a atividade de Deus conduzindo todos os acontecimentos que dão o pano de fundo para os 12 capítulos de Daniel. Então, se os irmãos lembrarem da primeira mensagem em Daniel, nós vimos que existe uma estrutura muito clara sobre a soberania de Deus nesse primeiro capítulo. Por exemplo, é Deus quem está conduzindo o destino do seu povo. Isso nós encontramos no versículo 2, logo no começo do capítulo 1, quando Daniel escreve que o Senhor lhe entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá. O povo foi para o cativeiro, o povo foi para o exílio, o povo está sofrendo ali agora. Mas não foi porque a Babilônia tinha um exército maior. Simplesmente. Não foi isso. O Senhor os venceria com o sopro de sua boca. Não foi porque era inevitável que isso acontecesse visto ao crescimento da nação da Babilônia. Não foi. Foi Deus, o Senhor, que entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim e a nação de Judá.
nós também vimos que é Deus quem está conduzindo os relacionamentos do seu povo. No versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus, é a mesma palavra. Essa palavra concedeu é a mesma palavra que foi traduzida no versículo 2 como entregou. É a mesma estrutura sendo firmada aqui. Deus, soberanamente, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E no versículo 17, que é o que nós estamos refletindo hoje, nós vemos que é Deus quem está preparando e capacitando o seu povo para perseverar. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu. É a mesma palavra do versículo 9, concedeu, e a mesma palavra do versículo 2, entregou. Só que aqui traduzida como deu. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, aqui nós temos uma estrutura da soberania de Deus sendo muito bem traçada. Deus deu. Este é o evangelho aqui do capítulo 1 de Daniel. Essas são as boas novas do capítulo 1 de Daniel. Aquele que tomasse esse livro para ler, ao ler o capítulo 1, teria então ali a convicção de que mesmo em meio a tudo que estava acontecendo para a nação, mesmo em meio a sofrimentos, a dores, a injustiças que eles achariam que estivessem sofrendo em meio à Babilônia, ainda assim, Deus estava no controle de tudo. Deus deu aquela situação. Dessa forma, não teria motivo para temer o poder militar, ou o poderio militar da Babilônia. Não teria motivo para temer o poder político da Babilônia. Não teria motivo para temer o poder da sabedoria humana na Babilônia, que é a ilustração desse mundo. Não. Deus está controlando e conduzindo todas as coisas. O versículo 17 que nós acabamos de ler, ele abre esse bloco e fecha a estrutura estabelecida desde o versículo 2. Não é mais aqui um relato cronológico. Não existe uma conexão de tempo cronologicamente sendo estabelecida do versículo 16 para o versículo 17. Assim como não existe do versículo 21 do capítulo 1 para o versículo 1 do capítulo 2. Não existe. Existe aqui um trecho que resume essa obra preservadora de Deus ao longo de todo o período do exílio ali na Babilônia. Aqui nós temos o resumo de Deus agindo para preservar o seu povo. Não é cronológico. Observem, por exemplo, quando o versículo 18 descreve vencido o tempo determinado pelo rei, o que nós temos aqui é a descrição dos 3 anos de preparação que o rei havia exigido lá no versículo 5. Vencido esse tempo, passados então 3 anos, eles foram levados à presença do rei. Só que o capítulo 2 inicia no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Não existe uma conexão cronológica. E sim um resumo da história ali do povo exilado no final do capítulo 1. O versículo 21, então, é ainda mais interessante o que ele apresenta, porque ele avança até o 1º ano de Ciro, o rei persa que dominou a Babilônia. O versículo 21 diz: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Este é o rei que começou a desfazer as trevas do exílio. O que é que Daniel está nos mostrando aqui? O que é que ele estava escrevendo aos seus companheiros, aos seus patrícios, né? Ele está dizendo que durante todo esse período do exílio, Deus preservou o seu povo. Se os irmãos lembrarem, o final do livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, traz esse mesmo marco temporal. Como começa aqui? Segunda Crônicas, capítulo 36, é o último capítulo, versículos 22 e 23. Porém, no 1º ano de Ciro, observe a mesma estrutura.
O versículo 21 do capítulo 1 de Daniel finaliza dizendo: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. O que Daniel está descrevendo aqui, ao finalizar esse capítulo 1, é que a história do povo de Deus no exílio estava acabando aqui nesse início, e que Daniel permanecia firme no Senhor. Daniel permaneceu fiel ao Senhor em meio à Babilônia, em meio a reis que passaram ali, até o final do período do exílio. A mensagem central aqui é: Deus continua guardando o seu povo neste mundo. Não importa quantos reinos se levantem, não importam de que forma as circunstâncias nos assaltem, Deus continua guardando o seu povo neste mundo. Daniel ainda está lá, irmãos. Quando Nabucodonosor, que havia trazido o exílio de Israel, que teria iniciado o exílio de Israel, dá lugar agora a Ciro, que traz fim ao exílio. Sai Nabucodonosor, entra Ciro, e Daniel continua ali, firme. Nós veremos isso na próxima mensagem. Deus preserva o seu povo. É como uma frase bem interessante, não sei se alguém já ouviu, do grande evangelista Billy Graham, né? Ele certa vez disse, em uma pregação, que todos estavam apavorados, estavam bem preocupados em meio às dificuldades desse mundo. Ele diz: não se preocupem, eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. A perseverança dos santos é uma obra de Deus, irmãos. É Ele quem garante isso. E essa garantia é dada por meio da sua santa palavra, que nos sustenta em meio às dúvidas, em meio às fraquezas que surgem. Não são as nossas emoções que garantem que nós iremos acordar amanhã ainda como crentes, ainda salvos em Cristo Jesus. Não, não são as emoções. É a palavra de Deus. É a fidelidade de Deus. Deus é quem garante. Deus é fiel. Ele continuará agindo em mim amanhã pela manhã, apesar de mim. Ele continuará me guardando como me guardou até hoje. Ele completará a sua obra, apesar de mim. Vamos abrir alguns textos do Novo Testamento que lançam a maior luz sobre essa doutrina. Primeiro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vós, que sois guardados pelo poder de Deus. Outro texto, Judas, antes de Apocalipse. É o único capítulo, né? Então, às vezes você passa sem querer pela Epístola de Judas. O final da Epístola de Judas, versículos 24 e 25.
trazem aqui a doxologia que Judas faz. A exaltação, o louvor a Deus que Judas promove aqui por meio desses versículos. Versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Percebam, irmãos, nesses textos sempre a conexão entre Deus agindo com seu poder e levando até o dia dele, até o dia da glória dele, até o dia do Senhor. Imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Outro texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Por fim, um último texto, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Observe, irmão, sempre nesses textos, como o Senhor é apresentado como a fonte, o poder que conduz a essa perseverança até o dia final. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5 a 8. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, apontando para o dia final. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A perseverança dos santos, irmãos, é uma obra de Deus. Ele é quem garante isso. Mas nós não podemos, e esse é um risco muito comum, esse é um perigo que nós muito facilmente caímos. Nós não podemos considerar que essa doutrina não nos conduz a uma vida de responsabilidade em meio a essa perseverança. Uma coisa não anula a outra. O texto, para mim, mais interessante, talvez pelo meu apreço pela Epístola aos Filipenses, é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quando Paulo ele fala muito claramente sobre essa convicção de que Deus preserva o seu povo. Em meio às dificuldades que os filipenses estavam passando, as dúvidas, os problemas que surgiram ali, até possíveis divisões naquela igreja, Paulo, no início da epístola, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas de maneira muito clara, mas ao mesmo tempo subtendida em toda a epístola de Filipenses, nós vemos que o ponto de Paulo é que a compreensão dessa verdade, nessa doutrina da perseverança dos santos, não arranca de nós a responsabilidade de combatermos o bom combate, de corrermos a carreira que nos foi proposta. É por isso que Paulo equilibra esse versículo 6 com vários outros versículos, exortando os filipenses a agirem com zelo, com responsabilidade, para que estes também trilhem esse caminho amparados, ancorados na perseverança, na soberania de Deus para a sua
perseverança. Olha o que Paulo escreve logo mais à frente, capítulo 2, versículos 12 e 13. Após falar sobre a certeza de que Deus completaria a boa obra que fora iniciada neles. Mas ele diz assim aos filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a vossa salvação. Se esforcem, trabalhem, sejam responsáveis pela salvação de vocês. Parece contraditório com o versículo 6, mas não é. Não é. E Paulo escreve isso em um contexto de perseverança, olhando para o dia de Cristo. Tanto é que alguns versículos à frente, no versículo 16, Paulo diz: preservando a palavra da vida, para que, ou seja, qual é o propósito do desenvolver a vossa salvação? Para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ainda em Filipenses, irmãos, no capítulo 3, um pouco mais à frente, essa ideia fica ainda mais clara, de se esforçar para perseverar, para chegar até o dia final. No capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo escreve: não que eu tenha já recebido, falando sobre a ressurreição dos santos, que ele finaliza o bloco anterior. A perfeição em Cristo. Ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o casamento aí daquilo que Cristo fez e daquilo que Paulo deveria fazer. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crer que a perseverança dos santos é uma obra de Deus, e é também crer que ele soberanamente decretou, determinou os meios para essa perseverança, para que cheguemos no dia de Cristo Jesus. E nos capacitou com tudo o que é necessário para que cheguemos até esse glorioso dia. É por isso que Daniel está aqui falando sobre essa perseverança. Porque no versículo 17, nós somos informados que não foi porque Daniel nasceu inteligente e com todas as características necessárias para perseverar lá na Babilônia. Foi Deus quem deu. É interessante isso, irmãos. Nós voltaremos a esse tema. Mas é interessante perceber que Daniel e seus amigos foram escolhidos porque eram o quê? Inteligentes, aptos a aprender, já tinham sido treinados na sabedoria e no entendimento da época. Esse era um dos critérios para que eles fossem selecionados. Mas o capítulo 1 termina nos dizendo que foi Deus quem deu inteligência e sabedoria aos 4 para que eles pudessem perseverar ali na Babilônia. É obra de Deus. É Deus quem os capacitou para fazer isso. Só que isso, em nenhum momento, retirou de Daniel e de seus amigos a responsabilidade de agir de acordo com quem eles eram. Habitantes de outro reino, como é a nossa série. Fiéis a outro Deus. A soberania de Deus em preservar o seu povo não retira de nós a responsabilidade de agirmos de acordo com quem nós somos feitos em Cristo Jesus. Existe um texto, que é o último que eu vou ler hoje, é um pouco mais longo, mas que é um texto que resume de maneira muito, muito maravilhosa, muito graciosa, essa relação. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou,
para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então observe, irmãos, até aí. Visto que pelo divino poder, pelo poder de Deus, nos foi doado, né? Nós somos capacitados a vivermos e a perseverarmos nesse mundo. Visto tal verdade, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, toda a vossa energia, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, olhando só para esse mundo, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi um meio determinado pelo Senhor para a entrada no reino eterno dele. Irmãos, ao longo desse capítulo 1 de Daniel, nós estamos finalizando ele, na próxima mensagem nós o finalizaremos, nós temos refletido bastante sobre como nós devemos nos preparar para nos mantermos fiéis ao Senhor em meio ao exílio que vivemos nesse mundo, em meio à Babilônia, que é este mundo. Nós vivemos na Babilônia, nós vivemos afastados do nosso reino, nós vivemos em uma terra que não é nossa, uma pátria que não é nossa. Vivemos em meio a circunstâncias adversas, perigos, dores, morte. Nós temos refletido em como devemos nos preparar e preparar nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, para então nos mantermos fiéis neste mundo. Não há outro caminho. Não há outro caminho que não seja a luta por fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Rei, ao reino ao qual nós pertencemos, porque somos habitantes de outro reino e não deste reino. O capítulo 1 de Daniel fala de maneira muito clara sobre isso. Mas esse não é o único foco. Esse não é o único assunto desse capítulo 1. O capítulo 1 de Daniel, ele não trata simplesmente da fidelidade desses 4 jovens ao Deus que eles servem. Não é somente sobre isso. O capítulo 1 de Daniel também trata sobre a fidelidade de Deus a esses 4 jovens, os guardando e os fazendo perseverar em meio ao mundo mau. Talvez nós estejamos tão familiarizados com essas histórias do livro de Daniel, né? A história da fornalha de fogo ardente, a história dos vegetais e água que engordaram Daniel e seus amigos, algo miraculoso também, a cova dos leões. Talvez nós estejamos tão familiarizados com essas histórias que nós não consigamos perceber como todo o relato que é feito aqui demonstra a obra maravilhosa de fidelidade do Senhor àqueles jovens e ao seu povo. E quando nós não percebemos isso, nós perdemos, irmãos, todo o conforto e encorajamento que são fornecidos a nós aqui, nesse capítulo 1. Se o Senhor conduziu estes 4 jovens para um caminho de perseverança, dando a eles, doando a eles tudo o que era necessário para que eles se mantivessem fiéis em meio a circunstâncias tão difíceis, então esse mesmo Senhor que não muda, que é o nosso Senhor,
também nos capacitará para que nós também nos mantenhamos fiéis a Ele neste mundo. Em meio às circunstâncias adversas que nós passamos, às dificuldades que nós passamos. Não importa, irmãos. Não importa quão esmagadora seja a circunstância que nós estejamos passando. E o que define isso não são os outros, mas aquilo que nós passamos em meio à circunstância. As dores não são iguais. Ninguém vive a mesma dor, mesmo que viva a mesma circunstância. Mas independente de quão esmagadora for essa circunstância, nós precisamos nos lembrar que esse Deus, Ele nos capacita e Ele é fiel para nos manter firmes e fiéis a Ele, mesmo em meio a tais circunstâncias. Quando a gente estava escolhendo as músicas do louvor, eu esqueci de falar sobre uma música muito apropriada para hoje, que é a música Espera, né? Essa é a mensagem que deve gritar aos nossos ouvidos. Espera no Senhor. Não desista. O nosso Deus não falha. Não importa as circunstâncias. O nosso Deus não falha. Você e eu falhamos, irmãos, constantemente. É verdade. Você e eu pecamos. E nos entristecemos com isso. Em meio a essas falhas. E nós achamos que nós não mais conseguiremos. E que nós não mais suportaremos a caminhada cristã. Não mais suportaremos as lutas, as angústias, os sofrimentos, o senso de fracasso, o senso de derrota. Se você não... Só existe uma possibilidade de você não passar por tais angústias. Não passar pelo senso de fracasso. É se você não lutar por fidelidade. Todo aquele que luta, e todo crente luta, para se manter fiel ao Senhor nesse mundo, ele passa pelos fracassos dessas lutas. Pelas falhas, pelas quedas. Então achamos que não conseguiremos. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que não é a nossa força que nos sustenta. É o sangue de Cristo que nos garante essa vitória, irmãos. Está consumado. Essa é talvez a frase mais bela que nós encontramos no Evangelho. Está consumado. Não há como ser desfeito. Não há possibilidade. Não tem como as nossas falhas e os nossos pecados nos arrancarem das mãos do Senhor. Esse é muitas vezes um obstáculo, principalmente como nós estamos no início da nossa caminhada cristã, quando nós não temos ainda a compreensão que deveríamos ter, nós somos muitas vezes paralisados pelo próprio pecado, ou pelo senso de fracasso do pecado. Achamos que porque pecamos, não conseguiremos mais ter acesso ao Senhor. O pecado realmente nos afasta do Senhor. O pecado realmente coloca uma barreira entre nós e o Deus Santo. Mas nós jamais conseguiremos por nós mesmos, irmãos, derrubar essa barreira. Essa barreira foi derrubada pelo sangue do Cordeiro. É nele que está a nossa confiança. É nele que nós podemos ter a garantia de que nós sim iremos perseverar até o fim. Que o Senhor sim nos guardará até o fim. E não há ninguém que possa nos arrancar dele. Mesmo os seus pecados, mesmo as suas falhas, não são capazes disso. Por isso, põe-te de pé e continua lutando. Porque o sol, o dia está clareando. E a estrela da alva logo será vista nos céus. Essa obra é dele, irmãos. A obra que foi iniciada em você. A obra de salvação por meio do sangue do Cordeiro é uma obra do Senhor, do começo ao fim. E Ele a fará. E Ele garante que ela alcançará o seu propósito. O exílio que nós vivemos terá um fim. Assim como Israel, a nação de Deus, a nação de Judá, passou 70 anos na Babilônia e então viu o fim do exílio, nós
temos convicção de que o exílio em que vivemos também findará. Um dia nós voltaremos à nossa pátria. Um dia nós encontraremos o nosso Rei. Um dia nós o veremos e estaremos eternamente com Ele e com todos os santos. Mas até lá, nós precisamos continuar lutando, ancorados na certeza de que Ele nos deu a vitória e nos levará até esse grande dia. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes e sondas os nossos pensamentos. O Senhor sabe das angústias, das dores e sofrimentos que nós mesmos nos causamos por falharmos, por pecarmos contra o Senhor. Mas o Senhor nos deu tão grande graça, Senhor. Um Redentor, aquele que derramou o seu sangue de maneira eficaz, de maneira de que aqueles a quem o Senhor elegeu, chamou, justificou, jamais serão perdidos. Ó Senhor, isso nos enche de temor, porque sabemos que somos incapazes de viver de acordo com aquilo que nos foi proposto. Mas, ao mesmo tempo, nos enche de alegria, porque sabemos que o Senhor pagou o preço que deveria ser pago. E, por meio do Teu Santo Espírito em nós, nos capacitou e nos capacita a vivermos de maneira digna da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Crava em nós a verdade da Tua palavra, para que continuemos lutando neste mundo, conhecendo mais ao Senhor e vivendo de acordo com esse conhecimento, para que assim, como povo de Deus que somos, possamos ser instrumentos para a preservação do corpo de Cristo, uns dos outros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.